Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Querido Sobrevivente Podcast, episódio 30. Sim, meus amigos, não é 1, não é 2, não é 3, é o episódio 30, então já passou bastante tempo, né? E eu continuo fazendo podcast, não só o podcast, estou fazendo a Confraria de Sobreviventes com aulas semanais, estou escrevendo textos semanais, estou publicando o livro, e é por isso que eu falo que o fundamental da nossa vida não é a motivação. A motivação, ela acaba com a primeira luz de realidade, né? Tu começa motivado em várias coisas. Para pra pensar comigo. Tu começa motivado num namoro, né? Tu começa motivado por um casamento. Tu começa motivado num trabalho novo. Tu começa motivado num projeto, numa ideia nova. Tu começa motivado a escrever um livro. Tu começa motivado. Só que aí os problemas começam a vir. O mundo à sua volta te traz problemas. E aí você começa todo animado. Você começa lá. Uhul, galera! Motivação! Yeah! Just do it! Bora fazer! É isso aí! Tu começa a cansar. E aí vem problemas. E aí tu começa a desistir. E aí tu começa a ter pensamentos horríveis. E aí coisas ruins começam a atingir a tua estrutura. E tu começa a cansar. E meu Deus, a motivação vai pro saco. E tu para e tu desiste de fazer, meu amigo. Tu desiste. Tu desiste. Porque pra ti a motivação era importante. Acabou a motivação, acabou o projeto. Acabou o namoro, acabou o casamento, acabou o trabalho, acabou tudo. Acabou a amizade. Porque agora você não está mais motivado. Por isso, meu querido, o que vale na vida é a constância. É você se manter constante. O que é se manter constante? É você assumir, é você cumprir com a tua palavra, porra. Isso é se manter constante. Pô, se eu falei pra mim que no começo do ano eu ia na academia toda semana, então eu vou na academia toda semana. E se alguma semana eu não for, na outra eu vou de novo. Por quê? Porque o que vale na vida é a porra da constância. Pessoas que não conseguem ser constantes, não conseguem produzir nada, vivem uma vida vazia. Vazia de sentido, de tudo. Cara, para pra pensar nisso. Para aprender qualquer coisa e fazer algo bem feito, tu precisa de constância. Então, vamos tirar essa ideia de motivação. Essa motivação, ela só serve ali pros primeiros 5 minutos. Depois, zero. Acabou. Tem que ter algo maior, tem que ter algo que transcenda, meu amigo. Então, estamos aí no episódio 30 deste podcast. Espero que um dia chegue ao 100, ao 200, sei lá. Porque o podcast, eu gosto de fazer isso aqui. É um conteúdo mais livre, né? Até mais informal. Então, hoje, vou falar com você sobre a essência da alma humana. Um tema bem filosófico, de certa forma. Mas é isso aí. Antes de eu começar, né, deixa eu fazer uma propaganda, claro, porque eu preciso fazer o meu merchan. Por que não, né? Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do que eu faço aqui, se eu já te ajudei de alguma forma e você pensa construir uma vida com substância, eu faço a sugestão para que você assine a Confraria dos Sobreviventes, que é o meu conteúdo exclusivo para assinantes. Por apenas R$ 21,90 você vai lá e assina a Confraria. Você tem acesso a conteúdos semanais, tá? Toda semana eu posto conteúdo lá dentro. Aulas de terapia de sobrevivência, podcasts, textos. Tem o Clube do Livro, Clube do Cinema, Clube do Seriado. Está chegando mais cursos agora também. Porque o que as pessoas fazem normalmente? Elas fazem vários cursos e elas vendem eles separadamente. A Confraria não. A minha ideia é fazer vários cursos e jogar tudo lá dentro. Então você, pagando aquela mensalidade, aquela assinatura, você tem acesso a tudo isso. Né, num único lugar. Essa é a minha ideia. E essa ideia eu quero expandir ela. Beleza? Então é isso aí, R$ 21,90, assina lá que tá do caralho. Além disso, essa semana eu vou começar a fazer aí análise do livro lá no Clube do Livro, né? Além da Ordem, que é o livro novo do Jordan Peterson, com mais 12 regras pra vida. Né? Então, para quem é confrade, né, você vai ter aí acesso a estas aulas, tá? Para quem não é confrade, talvez eu faça alguns cortes e poste aqui no YouTube e tal. Por isso que vale a pena tu assinar, cara. R$21,90 é muito barato. Eu gravei a análise do livro 12 Regras para a Vida, também, do Jordan Peterson. Ficou muito legal. Tá aqui no YouTube ainda.
né? Então, se você gosta do que eu faço aqui, né, vale muito a pena assinar. Ok? Chega de propaganda. Antes de continuar, só mais uma coisinha. Se você está precisando de ajuda psicoterapêutica, né? Precisa de alguém para te escutar, alguém para conversar, alguém para te dar uma direção, estamos aí, tá? Eu dou atendimento psicoterapêutico, tanto online quanto presencial. Beleza, meus queridos? E já falando sobre isso, essa semana eu estava aqui em atendimento com uma paciente. Teve um momento que ela falou algo que eu fiquei pensando. Ela falou assim: ninguém muda o outro. Ninguém muda ninguém. E aí eu falei pra ela: será? Será que ninguém muda o outro? Porque eu comecei a pensar na minha vida também. Será que se eu estou numa relação, eu abro o meu coração, sabe? E começo a fazer as coisas e começo realmente a amar aquela pessoa que está comigo ali. Será que ela não muda? Aí que tá. Ela muda. Ela muda. Porque aí, mas claro, tô falando de amor aqui. O amor tem essa capacidade de gerar essa mudança nas pessoas. E caramba, e falando sobre psicoterapia, o que é uma consulta psicoterapêutica no fim das contas? Se não é um paciente que está quebrado psicologicamente, às vezes está com ansiedade, está com depressão, está com alguma psicopatologia, está com várias angústias dentro dele, às vezes sem esperança, às vezes prestes aí a cometer um ato horrível, chega no consultório, chega lá, e aí ele começa a falar com o terapeuta, ali, com o psicoterapeuta. De repente ele começa a se sentir bem, ele consegue se conectar com aquela pessoa que está ali na frente dele. Aquilo engrandece, sabe? Aquilo gera aquela energia, consegue fazer a transferência. O que é isso, cara? E aí ele sai do consultório melhor do que ele entrou. Ele vai de novo na segunda sessão. Ele vai lá e tem essa conexão, né, com o psicoterapeuta. Ele vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, as pessoas mudam outras pessoas. Eu sou um exemplo disso também. Principalmente com a minha... Deixa eu dobrar minha perna aqui. Principalmente com a minha entrada, por exemplo, na igreja, na catequese, que eu comecei realmente a seguir aí a doutrina, né? Ora, quem que eu me inspirei? Quem que eu comecei a olhar e falei, caramba, tu se encanta pela personalidade? Ítalo Marcilli, por exemplo. Ítalo Marcilli, tu começa a acompanhar, tu começa a ouvir as lives, tu começa a assistir os vídeos, tu começa a fazer os cursos, tu começa a ver aquela pessoa, tu começa a ver a família dele. Tu começa a ver como ele vive e ele é um exemplo a ser seguido. Aquele cara tem uma personalidade das mais fortes que eu já tive o prazer de conhecer, pô. E isso encanta. Isso nos... A gente tem vontade de ser parecido com aquela pessoa, sabe? Pô, tu olha aqui... Não tô falando de inveja. Não, eu tô falando de admiração. Tu admira aquela pessoa que está na sua frente. E uma terapia, que nem eu falei pra vocês, é um pouco isso. Tanto é que o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que escreveu o livro Em Busca de Sentido, ele falava que o que cura na terapia é a personalidade do psicoterapeuta. E é isso que ele quer dizer no fim das contas, né? Porra, eu chego num consultório quebrado, mal, triste, não tenho perspectiva de nada. Eu me deparo com um ser humano forte, aguerrido, sabe, íntegro, uma personalidade íntegra. Aquilo de imediato causa admiração. E o principal desse ser humano, desse psicoterapeuta, disposto a dar amor. Está de coração aberto. Eu posso abraçar aquela pessoa na minha frente. Isso tem uma força para uma pessoa que está quebrada, meu amigo. Tem uma força assim, ó, inenarrável. E é o que eu falei, ela começa a se levantar, vai se inspirando.
Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam como escolher um terapeuta bom, um psicanalista bom, um psicólogo bom, como é que eu faço essa escolha, cara? Como é que eu escolho a pessoa boa? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente pode ver a vida das pessoas. E eu realmente indico, eu falo como ele vive, como o teu terapeuta vive. Ele é um mesquinho de bosta? É um cara que tem a personalidade toda fragmentada? É um cara que só vive à base de ideologia, por exemplo? É um cara que é ansioso, é depressivo? Ai, Guilherme, nada a ver isso daí. Cara, eu escolher uma pessoa dessa pra cuidar de mim, pra eu ir pra uma terapia, é a mesma coisa que eu pegar um nutricionista gordo, morrendo de infarto. É a mesma coisa. Um terapeuta, por obrigação, ele precisa ter uma personalidade forte e admirável. Ele precisa, porque ele trabalha com isso. Ele precisa ter uma alma admirável ali. Eu já parava pra pensar nessas coisas? E é isso, meu amigo. É isso. E aí, 90% dos terapeutas e psicoterapeutas não são assim, cara. Não são assim. Porque também a terapia nos últimos tempos ela caiu no materialismo moderno. Perdeu o contato com a metafísica, com algo que transcende, né? Tudo é muito material. Então a gente perdeu esse contato. Então assim, meus queridos, tu nunca vai conseguir fazer um bem verdadeiro para uma pessoa se você não consegue fazer o bem nem para você. Né? Isso parece muito claro, e é claro. Então como é que eu quero ajudar aquele paciente se eu não consigo fazer um bem para mim? Então quando tu vai escolher, por exemplo, um terapeuta para te atender, sabe, para te consultar, primeiro tu tem que ter uma conexão com essa pessoa. Tu tem que, de alguma forma, admirar essa pessoa. Isso é verdade, isso acontece, meu amigo. Eu acho muito engraçado, né, que as faculdades de psicologia, com aquele discursinho que o psicólogo não pode se apegar emocionalmente ao paciente e tal. Isso pra mim é uma cagada. Eu me apego emocionalmente a todos os meus pacientes, a todos. Eu quero entrar na vida deles, eu quero conhecer eles, eu quero me apegar, sabe? Porque eu tô aberto, eu tô de coração aberto ali, eu quero oferecer o meu coração pra eles. E pra mim é isso que dá resultado. É isso que dá resultado. Então, meus queridos, percebam que um cego não pode guiar outro cego. Então, se eu não sei o que é melhor pra mim, como é que eu vou saber o que é melhor pro outro, porra? Como é que eu vou saber o que é melhor pro outro? E por que eu falo muito sobre o amor quando eu falo de terapia? Porque só um coração disposto a amar pode acalentar um coração que sofre. Isso é bonito, mas isso é verdade, apesar de ser bonitinho e piegas, né? É verdade. Se aquele psicólogo, aquele psicanalista que está na minha frente não é capaz de ter um coração que ama, que está aberto, sabe, que quer realmente me envolver ali, como é que eu vou acalentar a dor daquela pessoa, porra? Como que eu vou fazer isso? E é muito louco, né, o que fizeram com a psicologia, cara. Que nem eu falei antes, que começaram a reduzir, a desconstruir, né, a trazer a psicologia para algo material, só para material. O que significa o psi, né, da psicologia, psicanálise, psiquiatria? Alma. Significa alma. Qual que é a essência da alma? É o espírito. Ou seja, é algo metafísico. É algo que está além do mundo material. É isso que eu quero falar hoje com vocês. Por isso que a essência da alma humana ela é espiritual. E qualquer um que busque o sentido da sua vida aqui no materialismo vai terminar numa vida sem sentido e vazia. Né? Porque a questão do ter, né?
eu preciso ter. Só que isso não preenche nada, não preenche o que tua alma quer. Não preenche a tua alma, porque tua alma é espiritual, meu amigo. E quanto tempo a gente demora, né? Pra se ligar nessas coisas, pra se atentar a isso. Acho que foi na quinta, ou na sexta, não lembro. Uma pessoa falou pra mim lá numa caixinha do Instagram. Ela botou assim: angústia por querer e não conseguir ter. Presta atenção nisso. Eu estou angustiado por querer algo e eu não tenho aquilo. Então eu me angustio. Se a gente parar pra pensar nas doenças psicológicas mais comuns, principalmente ansiedade e depressão, elas são causadas porque a gente está mirando no lugar errado. Porque a gente resolveu colocar nossa vida, o sentido da nossa vida, em bens materiais. Né? Aqui. O sentido da minha vida, sei lá, é construir minha casa. O sentido da minha vida é conseguir um carro. O sentido da minha vida é conseguir aquela mulher. O sentido da minha vida, sei lá, é comprar um prédio. Sei lá, é material. E aí tu compra e logo que tu compra, acabou o sentido. Então, normalmente quando os pacientes chegam no consultório, tu percebe que é isso. Né? É um sentido muito vago, é um sentido muito fraco, é um sentido... Sabe aquele negócio do, meu sentido da vida é ser feliz? É meio que assim. E o problema é, se o teu sentido é um sentido fraco, com a primeira tempestade, tu quebra, por isso que tu vai lá, tu chega quebrado no consultório. Isso é interessante, cara, isso é muito interessante, porque a gente não se dá conta dessas coisas. Por isso que eu quero focar hoje pra vocês aqui. A essência da nossa natureza, da nossa alma, ela é espiritual. A gente precisa se atentar, a gente precisa buscar algo maior do que está aqui no plano material. E aí eu vou entrar no assunto agora, que é as virtudes. Né? Então tu tem o quê? Tu tem os dois lados. Né? Tu tem as virtudes, tu tem o vício. São dois opostos. A virtude é o ser. Né? A virtude é o ser. Porque o que é uma virtude? A virtude é um hábito, tá? É um hábito, ou seja, é um hábito operativo. O que é um hábito operativo? Que eu posso operar na realidade. Ela é um hábito operativo que ele também deve ser eletivo, ou seja, eu consigo racionalmente eleger este hábito e então direcionar ao bem. É isso. A virtude é um hábito operativo bom, direcionado ao bem. Correto? Então tu tem várias virtudes, né? Caridade, coragem, amor, prudência. E aí, tu tem o vício. O vício está muito mais ligado ao ter. Né? O que é o vício? Um hábito direcionado ao mal. É algo que degrada a dignidade humana. Quase como se fosse um animal, né? Que nem a questão da luxúria. Tu se transforma num animal. Tu não pensa mais. Só quer ter aquilo ali. Eu quero ter prazer, eu quero gozar. Pega qualquer pecado, né? Claro que nós temos aí um pecado que é puramente humano, não dá nem para comparar um animal, que é a soberba. O primeiro pecado, você se achar melhor que Deus, né? A soberba. E é muito interessante porque agora eu tô reassistindo aí a série The Walking Dead, não, Breaking Bad. Breaking Bad é a terceira vez que eu tô assistindo e fala muito sobre essa questão do ter, né? Porque tu tem dois protagonistas ali. Tu tem o Jesse Pinkman, que é um cara que...
ele tem um coração bom, mas ele é muito escravo de suas vontades. Então, ele tá sempre usando droga, tanto é que tem alguns momentos do seriado que ele realmente perde essa batalha das drogas e ele começa a fumar crack, sabe? O cara realmente vira um viciado. E tu tem o Walter White, que é o Crânio, que é um cara inteligentíssimo, que é um virtuoso em química. Aí tu pensa, não, mas o Walter White não dá nem pra se comparar com o Jesse Pinkman, porra. O Walter White tá muito além, tá muito acima. Errado. O Walter, ele perde pra soberba, ele é um soberbo. À medida que ele começa a entrar no mundo das drogas ali, ele percebe que ele é um gênio onde ele tá. Ele se perde. Ele se torna arrogante, prepotente. E aí é onde ele vai perder tudo. Tá, eu vou dar spoiler aqui, não sei se tu assistiu ou não assistiu, mas se tu não assistiu, vale muito a pena. E se tu não quer ouvir spoiler, passa esse vídeo pra frente, tá? O que acontece com o Walter White? Ele perde tudo, ele perde amizades, ele perde a família, ele perde o dinheiro no fim das contas e ele perde a vida no fim das contas. Então perceba essa diferença dos dois, né? Então o Jesse Pinkman, tu tem um cara que é viciado em drogas realmente ali, é quase um animal. Tem o Walter White, soberbo. Ele vai se perdendo nesse mundo, né? À medida que ele vai entrando, ele vai... Pô, mas eu sou muito bom nisso aqui, eu sou muito bom nisso aqui. Ele realmente se transforma uma pessoa insuportável de conviver. Tá? Ele começa a mentir pra esposa, a mentir pra família. Ele começa a se achar... Ele começa a se sentir bem por isso, sabe? Isso é muito... Cara, o Walter White, ele é um personagem que dá pra fazer várias análises aqui. Porque o que acontece com ele, né? Eu vou falar aqui agora, então se tu não assistiu, desculpa, tá? Mas eu vou ter que falar. O Walter White, no começo do seriado, ele é um professor de química, tá? É um homem bonzinho, sabe? Totalmente bom e dócil e amável, né? Faz tudo que mandam, ele faz, sempre abaixa a cabeça pra todo mundo, tá? Ele nunca fez nada de errado na vida dele. Né? Sempre aquela vida certinha de casado, tem o seu filho, aí o filho dele tem problema, né? Tem paralisia, se não me engano. Aí a esposa dele também, né? Pô, bonitinha lá. Aí ele tem um emprego lá na escola lá do ensino médio. Aí no outro período ele trabalha num lavacar. Só que sempre naquela subserviência. Numa subserviência que tu vê que tá errado aquilo. E aí, o que acontece com este homem? Ele descobre que ele tem um câncer no pulmão, um cara que nunca fumou nada, um cara que não... O homem careta, ele era o típico homem careta, não fumava, não bebia, não fazia nada. E aí ele descobre, não sei se ele já tem 50 anos, acho, ele tem câncer. Ele tem, sei lá, 6 meses de vida, é o diagnóstico dele. E a partir desse momento, ele resolve enlouquecer. Ele resolve realmente agora mais nada tem sentido, sim. A única coisa que tem sentido talvez é a minha família. E aí ele começa a tentar juntar dinheiro para a família dele. Então ele entra no mundo das drogas para juntar dinheiro para deixar para a família. Só que a soberba dele começa a ser tão grande, que chega um ponto que tu percebe que não é mais pela família que ele está fazendo. É pelo ego dele. E aí onde ele perde tudo. Então o Walter White, ele ficou nos dois extremos, né? Ele ficou no extremo da subserviência absoluta, que isso também não é bom e não é virtude. E ele ficou na soberba absoluta, onde ele acabou com a vida de muita gente, inclusive a dele. Então é um seriado maravilhoso pra gente analisar, cara, essas coisas assim. E o Jesse Pinkman, né, pelo menos no fim do seriado, ele não morre, né? Ele se dá bem, acho. Se dá bem, não sei, mas ele termina o seriado...
Deixa eu lembrar também, agora não lembro mais, faz tanto tempo que eu assisti o último episódio. Agora que eu falei pra vocês que eu tô voltando a assistir, eu tô na segunda temporada. Mas o Jesse, ele... Por mais que ele se viciou em drogas, ele tinha uma alma boa também, sabe? Ele tinha um coração bom. E é o que talvez o que salva ele no seriado. Diferentemente do Walter White. Então é um seriado muito bom, tá? Pra gente assistir, pra gente ter essa noção de virtude, de vício e dessa diferença. Tá? Então, eu quero que fique claro aqui pra vocês o que é virtude, né? Que é a questão do ser, que é um hábito operativo bom, direcionado ao bem. Ah, Guilherme, o que é o bem? Pô, todo mundo sabe, cara. A gente, quando está diante do mal ou do bem, a gente sabe que a gente está diante disso, cara. Tu tem que estar muito corrompido pra perder essas noções, né? Todo mundo sabe quando tá diante de alguém que tem uma virtude, que é corajoso, sabe? Que é amoroso, que é caridoso. A gente sabe disso, cara. Então, o que eu quero chegar aqui pra vocês hoje falar é que a essência da alma humana é a espiritualidade. É espiritualidade. E outra coisa sobre o vício, né? Não tem felicidade alguma no vício. Não tem. É impossível ser feliz na escravidão, né? Muita gente às vezes vem com aqueles papos lá. Agora eu sou feliz, agora eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Sou livre, não sei o quê. E aí a pessoa acaba se tornando escravo de si mesma, de suas próprias vontades, de seus próprios vícios. Não há liberdade alguma nisso. A felicidade pura e verdadeira, ela não é material. Ela é quase como um gozo espiritual, realmente. E quando tu começa a analisar a vida dos santos, a vida dessas pessoas que vivem em caridade, sabe? Principalmente esses católicos que vivem na caridade, que realmente vão para um mosteiro, que... Aquilo ali talvez é a felicidade pura. É uma paz de espírito, né? Aquela pessoa está completa porque ela não direcionou o sentido da vida dela em algo material, sabe? Ela direcionou o sentido da vida dela em algo espiritual, em Deus, está acima, num ser perfeito. Então ela se sente bem. Vocês não tem essa noção quando vocês analisam, por exemplo, a vida de um santo, ou convivem, ou já conviveram com algumas pessoas que são assim, que são muito poucas, né? Parece que aquelas pessoas estão sempre bem, elas te passam algo bom sempre. Esse deveria ser o nossa missão, o nosso objetivo, sabe? É buscar a vida dos santos. É se inspirar em Cristo, por exemplo. Porque, meus queridos, no fim das contas, a felicidade, ela requer uma contemplação da verdade. É aquele negócio, né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Cada vez mais eu acredito nisso. Eu sou um leigo ainda em cristianismo, né? Na Santa Igreja Católica. Eu sei muito pouco. Mas o pouco que eu sei já me transformou muito. E mais, eu não tô aqui pregando pra vocês. Eu não tô aqui vindo pregar que vocês precisam ser cristãos, que vocês precisam ser... Não. Eu só tô explicando o que eu sinto quando, por exemplo, eu olho a vida de um santo e eu percebo que aquela pessoa ela está num estado de espírito, em algo muito mais profundo, em algo muito mais pleno do que a gente que está escravo dos bens materiais, escravo dos desejos. Então eu não quero pregar nada aqui, eu não quero forçar ninguém a nada aqui. Eu só quero mostrar o meu ponto de vista. Uau, quanta filosofia nesse podcast. Mas então,
Quando um paciente entra num consultório, agora já voltando, né, pro início, o fundamental do terapeuta é ter o coração aberto, sabe? Ter o coração aberto. E o terapeuta, o psicoterapeuta, ele tem que estar nessa busca pela verdade. Independente da verdade que seja, mas ele precisa estar nessa busca. Porque é o que eu falei antes. Se ele não está nessa busca, como é que ele vai ajudar alguém? Né? Mas ok. Antes de eu terminar esse podcast de hoje, eu quero contar uma história para vocês sobre uma crônica que eu escrevi, foi na semana passada, chamada Flores Amarelas. E eu quero falar sobre essa história aqui no podcast, que é uma história que é muito interessante como às vezes as coisas surgem no teu cérebro, né? Do nada, assim, pum, surge e aí, tu se lembra daqueles momentos, assim. Semana passada eu tava indo pro trabalho, de a pé, né? Porque eu vou a pé. E aí, de repente, eu vejo um carro da autoescola, assim. Né? Bem lento, né? Porque normalmente é assim que tu olha os carros da autoescola, né? Tu olha e tu já quer perder a paciência porque os caras ficam a 10 por hora andando numa via de, sei lá, de 60. A gente já se irrita, né? Aí, eu olhei aquilo e lembrei de quando eu fui fazer as minhas aulas da autoescola, né? Eu sou um cara fui muito tardio pra autoescola. Eu acho que eu tinha 21 anos quando eu comecei a fazer a carteira. Porque eu também nunca me interessei muito por carro sabe? Também lá em casa a gente não tinha carro. Então nunca foi algo que eu me interessasse de fato. Eu sempre na minha vida, assim, na época que os meninos começam a querer comprar carro, a botar som em carro e não sei o quê, nas festinhas e tal, eu sempre fui ao contrário, eu sempre gostei de ficar em casa, computador, livro, escrever, música, né? Sempre foi por outro caminho, assim. Então eu comecei, né, a fazer a carteira tardiamente. E aí eu lembro que uma das primeiras aulas, quando eu conheci o professor que me dá as aulas práticas da autoescola, né? Cara, ele era um alemão. Ele era tipo um irlandês. Ele era ruivo, na verdade. Ele era mais alto que eu. E eu tenho 1,92 m. Ele deveria ter uns 2 metros de altura, quase. Grandão, as costas largas, uma mão gigantesca, um pé gigante. Pô, o cara era... Tu olhava, você te dava um certo... Meu Deus, o tamanho desse cara aí. Sabe? Só que tinha algo nele que te passava algo doce, que era o quê? Que ele usava óculos. Ele usava óculos. E o óculos, querendo ou não, ele deixa o homem, principalmente, mais inofensivo. Então tu olha pra mim hoje, olha aqui, ó. Eu uso óculos. Eu, sem óculos, dá uma aparência talvez mais séria, mais agressivo, né? O óculos te deixa mais doce, mais inofensivo. Realmente ele faz isso com nós. É só parar pra pensar em vilões. Pensa aí nos vilões da humanidade. Olha aí, o Hitler, por exemplo. O Hitler não usava óculos, usava bigode, só bigode. Stalin, Lenin, Mao Tse Tung. Nenhum desses caras, desses genocidas, usavam óculos. Aí tu para pra pensar também nos heróis. Os heróis também não usam óculos. Tu para pra pensar no Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem só usava óculos quando ele não estava, né, fardado de Super-Homem. Quando ele estava lá na redação do jornal, lá, tentando ser alguém normal, alguém que não chamasse muita atenção. Então ele botava o óculos. Ele ficava mais inofensivo. Peter Parker, o Homem-Aranha, mesma coisa. Quando ele estava lá na escola, na vidinha dele, botava o óculos, ficava inofensivo. Porém, quando esses homens tinham que ser heróis, colocar uma capa, ser ágeis, fortes, encarar o perigo, eles têm que tirar o óculos. O óculos, então, é um acessório que te deixa mais inofensivo e dócil. Vamos ser sinceros. Mas beleza, sem problemas, tá? Então, isso deixava aquele cara, eu acho, mais inofensivo, assim, mais... Tu não ficava com tanto receio de chegar pro cara, assim. Porque, como eu falei, o cara tinha quase 2 metros de altura.
tinha uma barba meio por fazer, assim, e uma voz grave. Então o óculos meio que deixava ele mais, mais aberto ali ao diálogo, tá? Ok, mas daí eu conheci ele, né? A gente se conheceu e daí ele começou a me passar as ruas, né, e tal. Ele era muito gente boa, esse cara. Sério, ele era muito gente boa, a gente conversava sobre várias coisas. E teve um dia que ele me pediu pra parar, assim, em frente a um gramado alto. E eu, beleza, tranquilo. Fui lá, parei o carro. Ele desceu do carro. E eu falei, ué, o que esse cara tá louco? Ele não falou nada, assim, desceu do carro. Aí ele foi lá no meio desse gramado, onde tinha umas flores amarelas. Ele juntou essas flores, arrancou e trouxe pro carro. Eu fiquei, ué, o que este homem está fazendo? Aí ele já chegou falando, não, eu sempre quando eu passo aqui por perto, eu paro aqui e pego essas flores pra minha mulher, porque ela gosta. Cara, isso me deixou tão bem. É quase como se voltasse a minha fé na humanidade, assim, sabe? Naquela época eu era um ateuzinho, né? Aquilo me deixou tão, sabe, com esperança. Um momento tão bonito. Porra, quantos caras, né, se vangloriam por fazer coisas tão mesquinhas, sabe, por ser canalha, por trair, por pegar não sei quem, por ser um garanhão, mas se envergonham por atos românticos, né? Quantos caras... E ele encheu a boca pra falar pra mim. Eu estou levando essas flores pra minha mulher porque ela adora, ela ama. Caramba, isso me marcou pra caramba. Isso me marcou até hoje. Porque isso é um ato romântico. Isso é um ato de amor. Ou seja, eu não tô pensando em mim, eu tô pensando no outro. O outro importa. E pode até parecer pouco, talvez tu tá ouvindo isso aqui, cara, o que é pegar a flor num gramado? Ah, é? Vai lá então. Vai lá então, faz igual. E nessa época eu tava vivendo um relacionamento tão horrível que já tinha acabado tudo. Os atos de romantismo, sabe? Eu traía minha namorada na época. Tava um horror. E aquilo me fez olhar pra minha alma e falar, caramba, esse é o relacionamento que eu deveria estar. E a culpa por não estar assim é minha. Entendeu? É o que eu falei antes, no começo desse podcast, sobre você se inspirar numa personalidade maior e mais forte e mais íntegra. Aquele cara era muito mais íntegro do que eu. Aquele cara, ele era muito melhor do que eu. Muito melhor. Um ato que ele fez já mostrou a grandeza dele. E olhando isso, repensei várias coisas na minha vida. Tudo bem, eu não salvei meu namoro. Mas isso me marcou e isso eu trago comigo até hoje. As coisas vão te formando, entendeu? Por isso que é importante, cara, existirem essas pessoas. Porque o que é mais fácil? É muito mais fácil eu cagar pra tudo à minha volta. É muito mais fácil não colocar significado em nada. É muito mais fácil eu só querer sentir prazer a todo tempo. É muito mais fácil eu não pegar flor nenhuma. É muito mais fácil eu só fazer o meu trabalhinho aqui e acabou. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu me viciar em algo do que eu ser virtuoso em algo. É muito mais fácil. Então, quando tu se depara, tu fica diante de alguém que faz essas coisas virtuosas, esses atos românticos, atos de amor, atos de carinho, aquilo ali é quase como se fosse um milagre, cara. É quase como se salvasse a tua vida, entendeu? Ah, ele tá exagerando. Exagerando é o caralho, meu. Exagerando é o caralho. A gente vive uma vida tão, às vezes, tão sem graça, tão no materialismo puro, que ninguém mais dá valor pra nada. Não dá valor no abraço, não dá valor num beijo, não dá valor no eu te amo. Todo mundo ansioso, todo mundo depressivo, porque ninguém focou no que deveria ter focado.
E aí eu imagino a mulher dele quando vê esse cara chegando em casa. Quando vê o irlandês, 2 metros de altura, chegando em casa com as flores amarelas na mão. Imagina a mulher dele. Ela vai olhar aquilo lá e vai pensar, poxa, eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Mas na felicidade dela, quando vê que o maridão chegou com flores, que é algo que não tem valor alto financeiramente, mas tem um valor espiritual, um valor de significado monumental. Monumental. E é isso, e aqui que tá, é isso que importa. Então, quando eu falo muitas vezes aqui, né, nos podcasts sobre romantismo, muita gente vem falar que isso aí não adianta, romantismo não sei o quê. Vocês estão totalmente errados, vocês que não acreditam nesses atos românticos, atos amorosos. Vocês se deixaram levar por esse materialismo insosso do nosso tempo. Então essa história, meus queridos, me marcou e eu tive que escrever sobre ela. Então se você quiser ler, né, a crônica está lá no meu site, também está lá no meu Instagram. Sintam-se à vontade aí para ler. E para terminar o podcast de hoje, uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei boa em trazer aqui pro podcast, que é sobre síndrome do impostor, né? Ela mandou assim: o que fazer contra a síndrome do impostor? E é bom poder falar sobre isso, porque eu sou um cara que eu passei por isso. Por essa síndrome do impostor. Ou seja, eu estou fazendo uma atividade e eu sinto que tá errado, não sou isso aqui que eu tô fazendo. Então, sei lá, que nem eu, quando comecei a escrever, o tempo que eu demorei pra falar que eu era um escritor, demorou anos. Porque eu não aceitava, eu ficava pensando, caramba, como é que eu vou falar que eu sou escritor e ao mesmo tempo ler Nelson Rodrigues e ler Dostoiévski e ler Machado de Assis? Esses caras são escritores. Eu sou um bosta, né? É incomparável. Eu não sou escritor, não posso falar que eu sou escritor e ficar do lado desses caras. Não dá. Então, por muito tempo, eu fui esse impostor, assim, eu não aceitava falar, não, eu sou escritor. Mas o que ajuda para quem sofre dessa síndrome do impostor? É você conquistando pequenas coisas. E grandes também, né? Mas, por exemplo, na escrita, algumas pessoas pessoas que eu admirava, né? Começaram a me elogiar, começaram a falar bem da minha escrita. Outra coisa que me ajudou muito, escrever um livro, que é uma coisa muito grande para um escritor. Eu escrevi o meu primeiro livro e eu não falava que eu era escritor no primeiro livro. Sabe? Eu tinha muito receio de falar isso, eu me sentia mal quando eu falava. Só no meu segundo livro que eu consegui realmente, aquilo saiu de mim. Não, eu sou escritor e acabou. É isso. Eu escrevo todo dia praticamente. Estou escrevendo há anos já. Então eu posso falar, eu, Guilherme Angra, sou um escritor. Eu fiz essas pequenas conquistas e fiz essas conquistas grandes. Um livro é algo grande. As pessoas leem, elas vão falar. E as pessoas começam o Guilherme, o escritor, sim, ele é escritor e tal. E as pessoas começam na tua volta a te usar como referência daquele assunto. Aí não tem, meu amigo. Aí tu é escritor porque tu é escritor e acabou. Então a síndrome do impostor, tu consegue curar ela com essas coisas, sabe? Com essas pequenas conquistas. As pessoas vão falando de ti, elas vão te usando como referência daquele assunto. E de repente tu já é aquilo, entendeu? Às vezes nem tu precisa falar pra ti mesmo, que nem... Às vezes eu nem precisava falar eu sou escritor. Não, a pessoa já chegava, tu que é o escritor e tal. Legal, conheci o teu trabalho, li o teu livro. A mesma coisa agora que eu entrei na psicoterapia. Né? Ano passado eu comecei a estudar, a fazer psicanálise. Eu também, quando eu comecei a atender, tu começa meio receoso. Mas será que eu posso falar que eu sou psicanalista? Será que eu posso falar que eu sou um psicoterapeuta? Mas aí tu percebe que
a tua terapia começa a produzir bons frutos. As pessoas começam a se conectar contigo, as pessoas começam a falar, poxa, eu nunca fiz algo tão legal na minha vida, poxa, eu nunca fui num terapeuta tão bom, poxa, eu tô progredindo. Aí tu pensa, poxa, a vida, tá, então eu tô no caminho, então eu posso me considerar um psicoterapeuta. E aí o que acontece no teu entorno? Essas pessoas começam a falar para outras. Ah, o Guilherme lá, ele é escritor e psicoterapeuta, sabe? Ah, ele dá terapia, é muito boa e tal. Então as pessoas falam de ti também. E aí essa síndrome do impostor vai pro ralo, vai pro saco. Entenderam? Então só para falar sobre isso, para encerrar esse podcast, se você gosta aqui do podcast e quer participar, se quiser mandar e-mail, tá? Então mande e-mail pro queridosobrevivente@gmail.com. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado, espero que tenham absorvido, espero que tenham se ligado de que desculpa, que a essência da alma humana, ela é espiritual. Tá? Ela é espiritual. OK? Então fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.